Bem-vindos, pessoal. Muito obrigada por estarem conosco. Eu sou Lena Petrova, com um novo episódio de Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje tenho a honra de receber o professor Michael Hudson, um economista renomado, professor pesquisador distinto de economia e autor. Aliás, estou lendo um dos livros do Michael intitulado Superimperialismo, a Estratégia Econômica do Império Americano. O livro é absolutamente fascinante. Recomendo muitíssimo. Sigam o Michael no Patreon e também em seu site, onde ele publica frequentemente novos artigos e entrevistas. Vou deixar os dois links na descrição do vídeo abaixo. Professor Hudson, bem-vindo de volta ao programa. É um grande prazer revê-lo. É bom estar de volta, Lena. Os acontecimentos dos últimos dias foram absolutamente trágicos. O ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, bem no meio das negociações, chocou o mundo, especialmente depois que o ministro das Relações Exteriores de Omã, que mediava as conversas entre os Estados Unidos e o Irã, anunciou no programa Face the Nation da CBS que o Irã havia oferecido, abre aspas, verificação total e abrangente de suas reservas de urânio pela Agência Internacional de Energia Atômica. Portanto, esta é a segunda vez que os Estados Unidos atacam o Irã durante negociações. E claramente o mundo está observando isso e percebendo que os Estados Unidos não são dignos de confiança. Professor, talvez para contextualizar, qual é a sua opinião sobre os acontecimentos das últimas 48 horas e o que levou a esse ataque? Bem, publiquei uma análise abrangente no meu próprio site esta manhã e ela também está no Counterpunch, no site Global South de Amherst e em várias outras plataformas. Você pode conferir lá o que escrevi ontem à noite, às 17 horas, horário de Nova York. Mas muita coisa aconteceu desde então, incluindo o fato de que os mercados estrangeiros abriram hoje. Não é tão extremo quanto eu imaginei que poderia ser. O ataque dos Estados Unidos ao Irã tem consequências econômicas e políticas de alcance mundial tão grandes que acho que podemos chamá-lo de início oficial da Terceira Guerra Mundial. É uma guerra mundial, porque os resultados desse ataque vão afetar todo o comércio internacional de petróleo. E por meio do comércio de petróleo, o balanço de pagamentos da maioria dos países, incluindo os do Sul Global, será afetado. Eles terão que decidir como reagir à medida que os preços do petróleo subirem. E até agora houve apenas um aumento de cerca de 10%, o que realmente não é muito. Acho que o que estamos vendo é o início do fechamento do Estreito de Hormuz, o que vai fazer a escassez crescer e se intensificar quanto mais tempo ele permanecer fechado. E parece que será um fechamento prolongado. Parece que a guerra vai durar pelo menos semanas, se não meses. Então, de repente, Trump diz ao mundo, o que foi que eu fiz? Vamos ter um cessar-fogo. Vamos apenas parar. Bem, você não pode simplesmente parar e dizer, certo, vamos parar de retaliar contra Israel e contra as tropas dos Estados Unidos, quando já avisamos vocês. O Irã deu ao mundo inteiro uma explicação muito clara sobre o que faria se fosse atacado. E se fosse atacado, especialmente considerando o bombardeio de Khomeini, da liderança religiosa e dos líderes militares que aparentemente estavam na reunião que foi bombardeada, a única maneira de resolver esse problema e evitar que ele volte a ocorrer mensal ou semestralmente é retirar o controle dos Estados Unidos do Oriente Médio. E isso vai levar bastante tempo. Então o Irã começou, como explicou, atacando bases militares em todo o Oriente Próximo, incluindo muitos dos países árabes vizinhos. Acho que 8 vizinhos árabes tiveram suas bases militares bombardeadas. E o Kuwait disse, de forma lamentável ontem, por que vocês nos bombardearam? Não fizemos nada contra vocês. E o Irã respondeu, ora, é claro que fizeram. Vocês têm as bases militares de onde os bombardeiros americanos decolam. Acham que isso não os torna parte envolvida? Se um país abriga uma base militar dos Estados Unidos, ele é parte da guerra americana contra o Irã. Isso é bem óbvio.
against Iran. That's pretty obvious, and it's going to take quite a while to drive the United States. E vai levar bastante tempo para expulsar os Estados Unidos dessas bases. A única maneira de fazer isso é convencendo os Estados Unidos, os militares e os apoiadores do regime de Trump de que esta é uma guerra perdida e de que o custo de atacar o Irã e manter bases militares no Oriente Próximo resultará em uma grande crise financeira para a economia mundial. Antes de tudo, o fato é que os Estados Unidos não permitem que nenhum país estrangeiro negocie com qualquer produtor de petróleo, Rússia, Venezuela, Irã, que não esteja sob controle norte-americano. Nos Estados Unidos, baseamos nossa política externa no último século, e especialmente desde 1953, quando derrubamos o líder iraniano Mossadegh, que queria assumir o controle dos recursos petrolíferos do Irã. O ponto central da política externa americana tem sido o controle do comércio mundial de petróleo como o ponto de estrangulamento da economia global. E quando o secretário de Estado Marco Rubio fez um discurso em Munique há um mês, ele disse que esta é uma luta pelo controle da civilização ocidental, pelos maravilhosos benefícios que ela trouxe ao mundo ao civilizar as regiões que colonizou, a América Latina, o Sul Global e a África. E esse controle global do Ocidente agora está nas mãos dos Estados Unidos. Protegeremos a tradição ocidental de controlar o mundo como parte da missão de nossa civilização. Bem, em outras palavras, estamos declarando guerra a todos os outros países. E vamos tratar a Europa, a Ásia, a Rússia e a China, também tratamos o Peru e a América Latina no século XVI e a África no XIX. Então, os Estados Unidos declararam guerra econômica contra o resto do mundo para tentar manter seu controle. Um controle que já não conseguem exercer por meio das instituições que criaram no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando estavam em posição de ditar uma ordem internacional baseada nos Estados Unidos, sustentada pelo dólar e pelo poder de veto norte-americano na ONU, no FMI e no Banco Mundial. Tem um artigo que foi publicado na última sexta-feira no Democracy Collaborative, descrevendo tudo isso em maior detalhe. Basicamente, trata-se dos Estados Unidos dizendo: estamos rejeitando todo o princípio do direito internacional que foi desenvolvido ao longo dos últimos 4 séculos, desde a Paz de Westfália, em 1648, até a Carta das Nações Unidas. All the way through to the United Nations Charter, we are dictating the rules and Nós estamos ditando as regras e rejeitando quaisquer regras feitas por outros países. E houve um discurso, acho que ontem, ou talvez hoje de manhã, de Agsef dizendo que esta é uma guerra para matar pessoas que não aceitam o controle dos Estados Unidos. Quer dizer, acho que isso acabou de passar na televisão. Então não tenho certeza, não posso citar os detalhes agora, mas é uma declaração de guerra contra o mundo. E o ataque ao Irã é essencialmente uma forma de dizer que continuamos controlando o comércio de petróleo. E sabemos que os preços vão subir porque o Irã fez exatamente o que disse que faria, fechar o Estreito de Hormuz. Mas queremos garantir que nosso inimigo, a Rússia, não se beneficie disso. Também queremos garantir que o Irã não se beneficie disso. We want to make sure that Iran does not benefit this. So we're going to continue to insist that other countries. Portanto, vamos continuar insistindo que outros países não aliviem a pressão sobre a Rússia causada pela alta dos preços do petróleo, importando petróleo russo ou venezuelano ou de qualquer país que não controlamos. O aumento dos preços do petróleo, que você verá, acredito que semanalmente, em todo o mundo, vai impor condições de recessão a grande parte da indústria europeia e vai pressionar o balanço de pagamentos do Sul Global. Tudo isso depende de outros países se submeterem a sanções. Os Estados Unidos dizendo: vocês devem cometer suicídio econômico para manter nosso controle, porque somos os únicos que os protegem do Irã e da tentativa da Rússia de destruir suas economias. Bem, essa nova Guerra Fria é a ficção que sustenta e molda a política externa americana. Até agora, os líderes europeus no Reino Unido, na Alemanha e na França têm seguido essa ficção.
Outros países vão rejeitar a política que os Estados Unidos estão adotando? E se a rejeitarem, como farão isso? Isso exigiria uma reestruturação completa da ordem institucional que governa o comércio mundial e as finanças internacionais. Exigiria a desdolarização e um rompimento com os países que continuam se permitindo que os Estados Unidos controlem sua política comercial. Acabei de terminar de ler o seu artigo recente, publicado esta manhã, e claro, está absolutamente excelente. Ele oferece percepções muito valiosas, e eu também vou colocar o link para os nossos espectadores na descrição abaixo. Nesse artigo, você escreveu algo que realmente chamou minha atenção. Vou citar apenas uma frase aqui para o nosso público. Você escreveu, abre aspas, uma resolução pacífica teria impedido o plano de longo prazo dos Estados Unidos de consolidar e militarizar seu controle sobre o petróleo do Oriente Médio, seu transporte e o investimento das receitas de exportação de petróleo, além de usar Israel e Al-Qaeda, ISIS, como exércitos clientes para impedir que países produtores de petróleo independentes agissem de acordo com seus próprios interesses soberanos. Não há dúvida de que compreender isso é fundamental para entender a guerra de escolha de Trump contra o Irã. E de uma perspectiva mais ampla, da perspectiva da política dos Estados Unidos no Oriente Médio, entender isso também ajuda a perceber a guerra híbrida que os Estados Unidos vêm travando contra estados não alinhados, controlando recursos, impondo sanções econômicas que os impedem de comercializar livremente ou de acessar sistemas internacionais de liquidação. Professor, o senhor poderia desenvolver essa frase do seu artigo, por favor, e nos ajudar a entender como o uso de exércitos clientes e de atores terceirizados permite que os Estados Unidos travem essa guerra econômica contra outros estados soberanos? Bem, vou fazer a conexão entre a pergunta que você acabou de fazer e a frase que acabou de mencionar. Parece que o plano dos Estados Unidos para atacar o Irã foi elaborado quando Netanyahu visitou os Estados Unidos no final de dezembro, por volta do Ano Novo. Os Estados decidiram então, certo, aqui está o plano para tomar o Irã. E o pretexto foi, bem, precisamos de uma desculpa para ir à guerra. Qual é a desculpa? Vamos fazer uma negociação e seguir a grande mentira de Trump, a mesma mentira que Netanyahu vem repetindo há mais de 10 anos, de que o Irã quer construir uma bomba atômica para causar destruição. Vamos fazer uma negociação e colocaremos as exigências dos Estados Unidos em relação ao Irã tão altas que, é claro, o Irã dirá não. Então diremos, viu, o Irã quer ter uma bomba atômica e ser uma ameaça para o mundo inteiro, diferente de Israel com sua bomba atômica, e da América com suas bombas atômicas, e da Inglaterra com suas bombas atômicas, dizendo que talvez as entregue à Ucrânia para usar contra a Rússia. Eles começaram as negociações em Omã como um pretexto, para forçar o Irã a dizer algo intempestivo que o governo Trump pudesse usar para afirmar, viu, tentamos evitar a guerra, conseguimos. Bem, imagine a urgência que os Estados Unidos sentiram quando o ministro das Relações Exteriores de Omã apareceu no sábado e disse que o Irã, na verdade, cedeu a restrições às quais nunca havia concordado antes, apenas para provar que não tem capacidade de adquirir urânio enriquecido suficiente para construir uma bomba atômica. O país vai se desfazer de seus estoques de urânio enriquecido e mantê-los em outros países. Ou seja, cedeu a todas as exigências dos Estados Unidos de que o Irã não pode produzir uma bomba atômica. Pois bem, isso forçou os Estados Unidos a dizer, antes que isso se torne público, isso foi no sábado, precisamos cortar isso pela raiz. E imediatamente eles decidiram, temos que bombardear agora, porque os negociadores iranianos, depois da reunião que tiveram em Omã, voltaram para decidir qual seria sua resposta oficial, como mostrar ao mundo inteiro que estavam dispostos a permitir uma inspeção e verificação absolutas
a prova de qualquer dúvida de que não poderiam ter uma bomba atômica. Então, antes que isso se tornasse público, os Estados Unidos precisavam eliminar a liderança, decapitar a liderança iraniana. Esse é um dos elementos-chave do manual americano. É preciso decapitar a liderança, porque sem ela, o país não tem política alguma. É por isso que, em dezembro passado, eles tentaram matar o presidente Putin bombardeando sua propriedade na Rússia. Eles queriam fazer com Putin, no final do ano passado, exatamente o que fizeram com Khomeini no Irã. Bem, isso não deu certo. Essa é a questão. Então, os Estados Unidos haviam planejado originalmente entrar em guerra em meados de janeiro, quando haviam programado uma grande revolta que a CIA e o National Endowment for Democracy haviam organizado, fornecendo computadores Starlink. Esses computadores informariam a todos os agentes que haviam sido posicionados. Vamos fazer uma operação ao estilo Maidan, uma manifestação para mostrar que o povo quer uma mudança de regime. Vamos torná-la o mais violenta possível, deixar o povo derrubar o governo e mostrar o quanto realmente apoiam os Estados Unidos, como prefeririam ter os Estados Unidos governando o Irã em vez das autoridades atuais. Bem, os iranianos conseguiram cortar o acesso aos sites que estavam usando aqueles computadores, então todo o plano dos Estados Unidos fracassou. Eles não conseguiram fazer em meados de janeiro o que pretendiam fazer. Então agora disseram, certo, acho que o que vamos fazer é bombardear o Irã. E se eles bombardearem o Irã, isso vai servir a outro objetivo da política e da estratégia militar dos Estados Unidos. A suposição é que se você atacar um país, bombardeá-lo, especialmente sua liderança e até civis, o país vai se unir em torno de você e dizer, queremos uma mudança de regime. Queremos um regime que seja um fantoche dos Estados Unidos. Assim, vocês não vão mais bombardeá-lo, porque será o seu próprio regime que vocês assumiram. Nenhum país jamais fez isso. Quero dizer, na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha bombardeou Londres, isso não fez Londres dizer, bem, desistimos, é melhor nos rendermos. Isso galvanizou a opinião pública contra a Alemanha. E pouco antes disso, quando os aliados estavam bombardeando cidades alemãs, de Hamburgo até Dresden, isso só fortaleceu a oposição alemã, dizendo, certo, essas pessoas são animais, temos que revidar. Bem, a mesma coisa aconteceu no Irã. Quando você ataca o Irã, especialmente os Estados Unidos, com sua brilhante CIA, disseram, sabe, muitas mulheres são contra as regras islâmicas sobre o uso de roupas especiais em público. Vamos realmente colocar as mulheres do nosso lado. Com o que as mulheres se importam? Elas se importam com seus filhos. Então vamos bombardear as escolas de meninas. Vamos fazer o que fizemos no Vietnã. Let's do what we did. It worked. Let's do what we did in Vietnam. You focus on bombing the schools. You do what Israel has done. Você se concentra em bombardear as escolas. Faz o que Israel fez em Gaza. Você bombardeia as escolas, mata as crianças, e se matar crianças o suficiente, a população vai desistir e dizer tudo bem, queremos paz, nos seus termos. Pois bem, obviamente bombardear as escolas femininas no Irã não teve esse efeito, e foi uma loucura. Fica a dúvida sobre que tipo de psicologia levaria os americanos, os europeus, os ocidentais a pensar que ao ferir um país, fariam com que ele quisesse se submeter em vez de reagir ao que foi feito contra ele. Então, obviamente, foi isso que aconteceu. Os iranianos apoiam massivamente o regime para reagir e querem não apenas expulsar as bases dos Estados Unidos, mas também impedir que os Estados Unidos, que nas últimas 5 décadas têm buscado controlar o Oriente Próximo, o façam não com suas próprias tropas, mas usando um exército cliente. E o primeiro exército cliente que eles tiveram foi, certo, usaremos Israel como nosso executor sobre os estados do Oriente Próximo. Na década de 1970, eu trabalhava com o Instituto Hudson e participei de uma reunião no aeroporto com Uzi Arad, que mais tarde se tornou chefe do Mossad e assessor de Netanyahu. Estávamos conversando quando um general americano se aproximou de Uzi e disse, sabe, vocês são nosso porta-aviões em terra em Israel. Era assim que os americanos viam Israel.
Uzi ficou muito constrangido com tudo aquilo. E, obviamente, Israel não quer ser apenas o porta-aviões terrestre dos Estados Unidos para a política americana. Quer que os Estados Unidos sigam suas próprias políticas. Bem, os Estados então conseguiram outro exército, que vem usando no Iraque, no Afeganistão, na Síria, a Al-Qaeda. Iraq and Afghanistan, Syria, Al-Qaeda. Al-Qaeda is part of America's Foreign Legion. A Al-Qaeda faz parte da Legião Estrangeira dos Estados Unidos, como um grupo terrorista, muito semelhante aos nazistas na Ucrânia. Eles são motivados por ódio étnico e religioso, mas também por ganhos financeiros e pelo apoio direto dos Estados Unidos no Afeganistão e na Ucrânia, para atacar falantes de russo em todo o Oriente Próximo e para atacar os grupos islâmicos xiitas que não pertencem aos grupos sunitas wahhabitas. Esses grupos travam uma guerra religiosa para destruir regimes que não sejam pró-Ethel e pró-Israel. Assim, Al-Qaeda, ISIS e os exércitos israelenses têm trabalhado juntos na última década. Nunca houve qualquer oposição da Al-Qaeda ou do ISIS às tropas israelenses. Apenas as tropas xiitas e aquelas que Israel e os Estados Unidos designam como inimigas. Israel and the United States designate as enemies. So the Iranians. Então, os iranianos perceberam que estão lutando não apenas contra Israel, mas também contra a Arábia Saudita. Aparentemente, no último mês, circularam rumores de que a Arábia Saudita tem incentivado os Estados Unidos, provocando-os a atacar o Irã, dizendo: "Vocês terão nosso total apoio." Assim, o Irã não está se sentindo amistoso em relação aos estados árabes sunitas que abrigam bases militares dos Estados Unidos. Um dos objetivos do Irã é impedir que esses países hospedem bases americanas e apoiem o grupo terrorista ISIS, que segue a religião wahhabita baseada na Arábia Saudita, a ideologia jihadista extremista de matar todos que não concordam com suas ideias. Agora, isso soa tão cristão, e é exatamente o que o Ocidente tem feito por tantos anos. Esse era o espírito das cruzadas. Esse era o espírito da luta de Roma contra o cristianismo ortodoxo oriental nos séculos XI e XII. Isso vem de muito tempo atrás. Isso precisa ser interrompido. Então, o que está acontecendo não é apenas uma guerra militar, mas também uma guerra religiosa. Ela também tem um contexto político. É militar. Todas essas dimensões estão interligadas na visão do Irã de que ele não pode ser independente. Aparentemente, no fim de semana, os Estados Unidos bombardearam os oleodutos do Irã. E a questão é: o Irã vai bombardear o oleoduto da Arábia Saudita para evitar que ela se torne a grande beneficiária ao assumir as exportações de petróleo? Oil exports. 80% of Iran's oil 80% das exportações de petróleo do Irã iam para a China. E o que a China vai fazer agora? Bem, caberá à Arábia Saudita e aos outros estados árabes do Oriente Próximo decidir se vão vender para ela ou não. E eles farão novamente o que os Estados Unidos mandarem, porque as economias financeiras da Arábia Saudita, os trilhões de dólares acumulados desde 1974, quando os preços do petróleo foram dobrados, vieram com condições. A Arábia Saudita, o Kuwait e os outros países produtores de petróleo foram informados. Vocês podem cobrar o que quiserem pelo seu petróleo, mas devem guardar seus lucros e rendas do petróleo investindo nos Estados Unidos, de preferência em títulos do Tesouro. Podem comprar títulos corporativos, podem comprar ações americanas, mas não podem controlar nenhuma empresa americana de fato. Só podem comprar valores mobiliários. E assim, esses títulos agora estão muito inseguros, dando aos Estados Unidos poder sobre todas as economias acumuladas dos países exportadores de petróleo. Exatamente como a Europa tinha sobre a Rússia, quando confiscou 300 bilhões de dólares das reservas financeiras russas na Bélgica, depois que a Rússia retaliou para proteger a população de língua russa na Ucrânia em 2022. Portanto, tudo isso está interligado. As ações militares e as sanções comerciais são os meios internacionais de manter a dependência estrangeira do petróleo dos Estados Unidos, e tudo isso é sustentado militarmente.
E essas bases militares precisam ser removidas como parte da reestruturação. A questão é, será que outros países não estão interessados nisso? Você pensaria que os consumidores europeus de petróleo, os países do BRICS, os países do Sul Global, diriam sim, é do nosso interesse ter a capacidade de comprar petróleo onde quisermos. Se não dependermos de fornecedores de petróleo controlados pelos Thousand Islands, poderemos comprar petróleo e gás russos a preços mais baixos, petróleo venezuelano, petróleo ucraniano. Há petróleo em abundância, mas os Estados Unidos estão criando uma escassez artificial para elevar o preço, e isso está levando nossas economias à falência. Uma das chaves para o suprimento global de energia é naturalmente o Estreito de Hormuz. Com 20 milhões de barris de petróleo passando por ele diariamente, é realmente o principal gargalo energético do mundo. E agora ele está fechado. Vi relatos de que o Ansar Allah do Iêmen, ou os Houthis, também estão bloqueando o Mar Vermelho. As seguradoras marítimas globais agora se recusam a assegurar embarcações na região, e tudo está se transformando em um completo caos. Os preços do petróleo bruto estão subindo, como você mencionou no início da nossa conversa. Então, qual será o impacto disso na economia global? Porque claramente parece que isso pode se transformar em um conflito prolongado, já que o Irã está retaliando. Alguns especialistas acreditam que o Irã está realmente surpreendendo seus adversários com a força de sua resposta. Qual será o impacto disso na economia global se durar, digamos, mais de uma semana? Bem, você entendeu o panorama geral. Ainda não é caos. Quero dizer, uma alta de 10% no petróleo, um salto nos preços do ouro e o fortalecimento da taxa de câmbio do dólar americano. Isso é uma fuga para a segurança. Fiquei surpreso na semana passada com o fato de haver tão pouca mudança no preço futuro do petróleo. Você pensaria que os preços do petróleo já teriam começado a subir à medida que aumentavam as chances de guerra com o Irã. As pessoas realmente esperavam que os Estados Unidos não estivessem dispostos a criar um caos tão intenso que levasse outros países a formar uma alternativa à ordem baseada nos Estados Unidos. Então o caos ainda não começou. Você fez bem em destacar esse limite de uma semana. Isso pode durar mais de uma semana? Bem, você tem o Trump dizendo, vamos fazer um cessar-fogo, abrir o Estreito de Hormuz e tudo ficará bem. Então podemos voltar ao nosso plano de mudança de regime, fazer uma revolução e realmente dividir o Irã em 5 países separados que temos planejado há décadas. Queremos fragmentar o Irã, assim como queremos fragmentar a Rússia e a China, para que nunca mais tenham poder algum. Vamos apenas fazer um cessar-fogo para que possamos retomar nossas ações encobertas, assassinatos políticos, sanções e tudo mais. Isso é uma fantasia tão grande que você se pergunta. Bem, na verdade nem se pergunta. Você simplesmente vê como a imprensa tradicional, a mídia e as emissoras de televisão estão totalmente sob controle, a ponto de não discutirem as coisas sobre as quais você e eu estamos falando hoje. É tão óbvio que isso é uma fantasia. E, presumivelmente, depois de uma semana, se não houver absolutamente nenhuma mudança no comportamento do Irã, é claro que ele não apenas manterá o Estreito de Hormuz fechado, mas também continuará bombardeando Israel, especialmente Haifa, Tel Aviv, partes de Jerusalém e outros pontos estratégicos em Israel, além das bases militares americanas ao redor. A Marinha já meio que se retirou, sem qualquer tentativa séria dos Estados Unidos de tentar impedir isso e sem qualquer tentativa de Israel de detê-lo. Mas não há nada que os Estados possam fazer para mostrar que não são um tigre de papel, como Mao o chamou lá nos anos 1950 ou 1960. Os mísseis e os sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos mostraram que não funcionam. A Marinha não consegue realmente se proteger. A Força Aérea é incapaz de lançar as grandes bombas dos bombardeiros B-2 que planejava usar, como tentou fazer em junho passado,
quando falhou em destruir os locais de refinamento nuclear do Irã. Assim, o mundo verá, depois de uma semana e especialmente após um mês, que os preços do petróleo vão subir. E, à medida que os preços do petróleo aumentam, as empresas e indústrias que dependem de petróleo relativamente barato vão sofrer e podem ter que interromper suas operações. Você provavelmente verá mais confrontos à medida que a Rússia começar a proteger seus petroleiros de ataques dos Estados Unidos, que vem apreendendo petroleiros russos, o que tem provocado respostas militares contra as aeronaves ou navios que tentam apreendê-los. That are trying to seize these tankers. So you're going to have the spread of military confrontation. Então você vai ter a disseminação de confrontos militares, com países resistindo ao controle americano, acelerando não apenas além do Irã, mas também em direção à Rússia e, eu presumiria, à China. Então, basicamente, é isso que vai acontecer. Você ainda nem viu o caos começar. E à medida que o preço do petróleo sobe, como eu disse, os países do sul global vão enfrentar uma escolha. Vamos continuar usando nossas reservas em moeda estrangeira. Agora que temos que pagar muito mais pelo petróleo, com muito pouco sobrando, para pagar nossos detentores de títulos. Ou vamos ajudar a salvar nossas economias, subsidiando, mantendo nossas próprias indústrias e populações ativas e garantindo nosso próprio fornecimento de energia. Bem, obviamente algo precisa ceder. É aí que surge a crise. Quando os países têm que decidir se vão pagar suas dívidas em dólar, os detentores de títulos e bancos em dólar, e o FMI, os juros que vencem em moeda estrangeira. Eles precisam pagar em dólares pelo petróleo, ou então vão dizer, não podemos ao mesmo tempo pagar preços mais altos pelo petróleo e quitar nossas dívidas externas. Algo precisa ceder. Estamos declarando uma moratória que pode, de fato, se transformar em step permanente nimers, stars, recip 3, imitando os half-inch em dólar. Relations with the dollar area itself. Trump certamente quer manter a hegemonia do dólar dos Estados Unidos. Parece-me que exibir força militar e adotar posturas agressivas e ofensivas ao redor do mundo, assim como realizar ações militares unilaterais, são suas ferramentas padrão para alcançar esse objetivo. Fico me perguntando, como o dólar americano se comportaria nesse contexto de brutalidade desenfreada e violação do direito internacional por parte do governo Trump? Bem, tudo depende da resposta estrangeira a essa guerra americana por escolha. Pode-se chamar isso de neblina da economia mundial ou da guerra econômica global. Agora, não sabemos qual será a resposta. Outros países dirão, este é um momento crítico, uma mudança de fase, e para nos salvarmos da dominação dos Estados Unidos, por meio do comércio de petróleo, do controle do sistema financeiro dolarizado, precisamos criar um conjunto de instituições alternativas. Pois bem, agora eles têm uma massa crítica que lhes permite fazer isso ao se unirem à China, à Rússia e ao Irã como seu núcleo econômico. Eles terão que mudar sua orientação para criar uma instituição que seja uma alternativa, talvez a própria Organização das Nações Unidas, tal como está organizada hoje, com o poder de veto e o controle dos Estados sobre a ONU. A ONU, disse o secretário-geral Guterres, vai à falência até agosto, porque os Estados Unidos têm se recusado a pagar suas dívidas, e a organização pode ter que fechar sua sede em Nova York. Bem, que oportunidade perfeita para o resto do mundo dizer, sim, vamos criar uma sede da ONU em algum lugar fora do hemisfério ocidental, fora dos Estados Unidos, da Europa Ocidental e do controle dos aliados. E nesse processo, vamos mudar as regras da ONU. Se os Estados Unidos bloquearem essas regras, então teremos que reescrever a Carta da ONU para eliminar o poder de veto, o Conselho de Segurança sob o controle do regime fantoche dos Estados Unidos, e criar nossa própria alternativa. Uma alternativa ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Mundial e à Organização Mundial do Comércio.
teremos que criar uma nova ordem econômica. É isso que vai determinar a taxa de câmbio do dólar. E os Estados Unidos vão tentar impedir isso por meio de seus aliados na Grã-Bretanha, Alemanha, França e na União Europeia, liderada por von der Leyen e Kallas. The EU, headed by von der Leyen and Kallas, they're all going to represent US interests, not the interests. Todos eles vão representar os interesses dos Estados Unidos, não os interesses de seus próprios eleitores. Os eleitores norte-americanos estão se opondo à guerra no Irã. Os eleitores europeus estão se opondo à guerra com a Rússia, que aumentou todos os seus custos de aquecimento e causou desemprego em diversos setores, desde o químico até o siderúrgico, que dependem de importações de energia. Ou haverá submissão estrangeira à ordem dos Estados e rendição, caso em que o dólar permanecerá muito forte e os Estados Unidos terão uma vantagem por meio da produção doméstica de petróleo de baixo custo sobre os países bloqueados no acesso ao petróleo russo, venezuelano e iraniano. Ou haverá uma reestruturação, uma nova ordem econômica internacional. É disso que se trata. Parece que há muito pouca motivação para os países do Sul global manterem a atual ordem econômica, porque ela foi projetada para mantê-los subjugados, para mantê-los em uma posição que, se não for de parceiro júnior, é algo muito pior do que isso. Então, quanta motivação você acha que existe agora, à medida que vemos esses atos de guerra econômica e até ações militares ilegais contra estados soberanos se desenrolarem? Quanta motivação há para continuar trabalhando com os Estados Unidos para manter a hegemonia do dólar, em vez de realmente focar no desenvolvimento regional, nos acordos e nas moedas locais? Mesmo que, é claro, isso exigisse um investimento substancial em infraestrutura e tecnologia para que acontecesse? Infrastructure in technology to make that happen. Bem, não é apenas uma questão de motivação. Os Estados Unidos têm deslocado terroristas da Al-Qaeda e wahhabitas por toda a África para aterrorizar regimes que não são pró-europeus ou pró-americanos. Assim, o mesmo terrorismo da Al-Qaeda que existia no Oriente Médio foi estendido para a África. E estamos vendo operações de mudança de regime e interferência política dos Estados Unidos em todo o sul global. Então a questão é, os países sul global serão abordados assassinatos e ataques dos Estados Unidos. Assassinations and terrorist attacks. The world is confronting the US and Europe. O mundo está enfrentando os Estados Unidos e a Europa como uma potência mundial terrorista. Esse é o único poder que os Estados Unidos ainda têm agora, que perderam seu poder industrial e financeiro. Apenas o poder terrorista que vem usando contra o Irã, contra os palestinos, contra os ucranianos de língua russa e outros grupos que tendem a resistir à autoridade norte-americana. Isso implica uma crise política, crise e revolução em todo o mundo. É por isso que eu disse que o que está acontecendo no Irã agora é a fase inicial da Terceira Guerra Mundial. E ela vai durar mais de uma semana. Sim, certamente parece que vai durar muito mais do que talvez os Estados Unidos esperassem, porque J.D. Vance disse, bem, isso vai ser, você sabe, como as guerras anteriores no Oriente Médio. Todas foram ruins, mas esta vai ser curta e simples. E isso é, no mínimo, um erro de cálculo. Agora, a guerra de agressão dos Estados Unidos e de Israel, porque é realmente isso que ela é, provavelmente vai enfraquecer a ordem econômica global centrada nas instituições ocidentais, como você acabou de apontar. E dois países que estão observando de perto essa crise são a China e a Rússia. E eu esperaria que eles absorvessem isso e ajustassem sua política externa de acordo. Porque agora está absolutamente claro que os Estados Unidos se transformaram em um estado fora da lei, sem qualquer autoridade moral, acabaram de bombardear uma escola primária só para meninas. Então, acho que é seguro dizer que resta pouquíssima autoridade moral, se é que ainda resta alguma. Não há respeito algum pelo direito internacional ou pela vida humana. Que mensagem Trump acabou de enviar aos líderes globais?
especialmente a Rússia. Os Estados Unidos se colocam não como um co-beligerante, mas como um mediador nas negociações por procuração entre Rússia e Ucrânia e entre Rússia e os próprios Estados Unidos. Então, que mensagem você acha que o presidente Vladimir Putin está interpretando aqui que possa orientar suas negociações com o governo Trump sobre a Ucrânia daqui para frente? Acho que a mensagem de Trump é que se você disser que os Estados Unidos são um estado fora da lei, então terá que dizer que todo o Ocidente é um estado fora da lei, porque temos a Europa Ocidental do nosso lado, temos o Japão do nosso lado. O Japão agora quer ter suas próprias armas atômicas após a recente eleição dos nacionalistas japoneses. Então, se somos um estado fora da lei, é preciso dizer que a civilização ocidental tem sido um estado fora da lei, que tomamos o caminho errado. Isso realmente representa um desafio. E a questão é até que ponto a Rússia, a China e outros países da região, seus principais parceiros comerciais, vão perceber que esta não é uma situação em que existe uma posição intermediária. Você precisa escolher. Ou você mantém as instituições existentes, que estão todas apoiando o Estado terrorista e fora da lei, ou você cria uma nova aliança internacional, como o mundo achou que tinha depois da Segunda Guerra Mundial, para realmente oferecer uma alternativa às leis de guerra que impedem ataques contra civis e contra países que não representam ameaça militar ao agressor. O Irã não representava ameaça militar aos Estados Unidos. A Ucrânia não representava ameaça militar aos Estados Unidos. E Gaza, os palestinos não representavam ameaça econômica aos Estados Unidos, mas queriam ser independentes. Qualquer país que deseje sua própria soberania, e a soberania é a base do direito internacional. Qualquer país que deseje sua própria soberania é visto como uma ameaça pelos Estados Unidos, porque o país se sente inseguro se não puder controlar as leis que todos os outros países seguem, garantindo que essas leis beneficiem os Estados Unidos. E como Donald Trump diz, façam da América vencedora e dos outros países os perdedores em qualquer negociação comercial, padrão financeiro ou aliança política que ocorra. Assim, a ideia de segurança nacional dos Estados Unidos é que outros países devem abrir mão de sua própria segurança. E como a segurança deles representa uma ameaça ao controle dos Estados Unidos, é isso que significa ser um Estado fora da lei. E, na verdade, uma civilização fora da lei. Porque esta é uma questão civilizacional. Outros países vão perceber que se trata de uma luta civilizacional. E se não criarem uma alternativa diante da instabilidade que a guerra com o Irã está gerando, estarão perdidos. Pode-se encarar isso como a batalha final da Segunda Guerra Mundial. De certo modo, já que nunca houve um verdadeiro tratado da Segunda Guerra, nenhum tratado criando paz com o Japão, nenhum verdadeiro acordo pós-guerra. Foi mais como, para nós, queremos recriar nossa dominação sobre a Ásia, que era o que a Segunda Guerra Mundial realmente significava. E para os americanos e europeus, era bem, queremos criar algo que não é exatamente a democracia que supostamente estava em jogo. Queremos criar um tipo de sistema terrorista, o que antigamente se chamava de fascismo. Então a questão é, você vai ter fascismo ou o que antes se chamava de socialismo? Essa é realmente a escolha. Você vai depender da ordem unipolar dos Estados Unidos ou de uma ordem multipolar de países agindo em seus próprios interesses soberanos, capazes de comercializar e manter relações financeiras em benefício próprio, presumivelmente, para aumentar a prosperidade e a produtividade, em vez de impor austeridade às suas próprias economias, para permitir que os Estados Unidos continuem financiando seu controle militar sobre outros países por meio das bases militares que o Irã está tentando destruir, pelo menos em seu território regional.
Absolutely, I couldn't agree more with you. And it's truly shocking and Com very, very certeza, não poderia concordar tragic to mais com see você. the É United realmente States claim chocante that e muito, muito it's trágico ver os Estados Unidos pro-democracy afirmarem que são while pró-paz, welcoming Cuba, pró-democracia, while enquanto supplying bloqueiam weapons Cuba, fornecem armas à OTAN to para NATO, enviar à to them, Ucrânia, financiam a guerra por funding Ukraine procuração na proxy war Ucrânia while e unleashing desencadeiam uma violência brutal brutal contra o violence povo on iraniano. E, Iranian claro, ainda há uma people. violência extrema And em also, Gaza e of na course, there's Palestina. still É extreme realmente violence chocante in de Gaza ver. and E a Palestine África, between bem, raramente falamos sobre there. a And so África, mas há it's tanta truly coisa shocking to acontecendo por see. lá. And of course, Africa. And we rarely discuss Africa, but so much is going on in Africa. And I think that probably warrants a separate video E acho because que isso that's provavelmente merece um probably vídeo one of the separado, main porque esse é um battlegrounds dos between principais campos de batalha colonialism entre o and colonialismo e countries países like como Burkina Burkina Faso, Mali e and Níger, that que want querem to traçar seu próprio carve their caminho own path e ser be sovereign. soberanos. Professor Hudson, foi um grande prazer, como sempre, a conversar com você. Eu adoraria continuar essa conversa. Por favor, sigam o Professor Hudson no Patreon e visitem o site dele. É absolutamente excelente. Ela encontrarão enormes informações realmente boas lá, muito boas e educativas. Muito obrigada por receber essas para levar em mente para isso. I'm looking forward to having you on the program again. Bem, obrigado por me receber, Helena, e por fazer essas perguntas tão importantes.